Opa, que bom que você está nesse vídeo, onde a gente vai falar que você não deve estar usando o ChatGPT em alguns casos. Em outros casos você realmente tem que usar o ChatGPT ou a inteligência artificial. Então vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Inclusive já quero adiantar que eu não sou daquelas pessoas que falam que você não tem que usar a inteligência artificial, que a inteligência artificial faz mal, nada disso, muito pelo contrário, eu acho que a IA veio para potencializar e potencializar muito, mas ela não deve ser não deve ser um substituto do teu cérebro, da tua capacidade de pensar, da tua capacidade de analisar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te mostrar aquilo que você deve usar, o ChatGPT, a inteligência artificial como um todo, e aquilo que você não deve estar usando. Eu acredito tanto na inteligência artificial que a gente tem uma outra empresa que usa IA para automações, que responde ali como uma secretária por IA. Então, assim, a inteligência artificial ela realmente veio para ajudar bastante. E eu acredito muito naquela frase que uma pessoa ela não vai ser substituída pela inteligência artificial, mas quem não sabe usar a IA, ela certamente tem uma grande chance de ser substituída. Então, assim, não entenda aqui, até pela headline, que você nunca deve estar usando, muito pelo contrário, como eu disse, você deve usar, mas tem casos que eu acho que você não deve estar usando, senão você corre o grande risco de ficar burro, de ter um problema realmente para pensar, para raciocinar e, obviamente, para conquistar muito mais dinheiro, porque a nossa capacidade de ganhar dinheiro vem na nossa capacidade de resolver problemas, e essa capacidade vem quando a gente consegue encontrar soluções. E quando a gente terceiriza isso para IA, certamente a gente não vai conseguir ter sucesso em nada. Então a gente vai analisar exatamente isso nesse vídeo. Fica aqui comigo até o final que você vai entender bem quando você deve usar e quando você não deve estar usando a IA. Esse vídeo ele surgiu porque na semana passada eu estava ajudando minha filha a resolver um problema de matemática e eu estava pensando nisso sobre IA e aí me veio exatamente assim um insight. Eu falei, nós temos que associar isso que eu estou falando com a minha filha, um exercício complementar do colégio de matemática, com a IA. Porque eu lembrei disso da matemática dela, com como eu era lá no colégio e o que a IA tem a ver com isso. Você vai entender tudo agora. Quando minha filha estava resolvendo determinado problema, eu falei, filha, olha só, ela foi tentando fazer, e eu vi que ela só estava reproduzindo ali algo e ela não estava parando para pensar, ela não estava parando para olhar os fundamentos, os princípios ali da matemática. E em matemática, se você não entende os princípios, os fundamentos, você não vai ter o mínimo resultado. E aí eu comecei a mostrar para ela o que ela pode estar fazendo, que aqui obviamente não vai ser um vídeo de matemática como eu estou falando, né, óbvio, mas eu comecei a mostrar o que ela pode estar fazendo, que era exatamente ali o que eu fazia no colégio. Por que eu era um bom aluno de matemática no colégio e por que eu era muito ruim nas outras matérias? Sempre fui um aluno, sei lá, nota 5, 6 nas matérias em gerais e sempre 9, 10 em matemática. E o que me fazia ter esse diferencial em matemática? Uma das coisas que me fazia a minha proatividade, minha capacidade de ir além do que o professor falava. Então, era muito comum na aula de matemática, o professor estar ensinando ali no quadro a fórmula e eu estar tentando resolver antes mesmo do professor chegar ao fim. Por quê? Porque eu queria realmente adentrar e descobrir aquilo até antes do professor. É claro, né, o professor fazia, sabia muito mais, mas ele fazia devagar porque ele estava fazendo ali no quadro tudo e mostrando para a turma tudo. Então eu ia lá e ia resolvendo. Ou, por exemplo, quando ele dava um tempinho para fazer, eu lembro na época que ele passava ali para olhar os cadernos, tudo ali das questões, eu tentava ser o mais rápido possível, para que quando ele chegasse lá na minha mesa, eu já tinha feito tudo ali de matemática. Por quê? Porque, obviamente, eu gostava da matéria, mas eu percebia que quando eu tinha essa proatividade, eu conseguia ter muito mais resultado. E eu acho que essa capacidade de proatividade, essa capacidade de você adentrar no assunto, é exatamente o que a IA está tirando. Quais são os dois vilões hoje que eu acho que estão fazendo as pessoas cada vez ficar mais burras e pensar menos? E obviamente, como falei, a consequência de pensar menos é você resolver menos problemas e você não conseguir solucionar nada na tua vida, e aí, obviamente, você não vai conseguir solucionar na vida de outra pessoa. Qual que é o problema disso? Aliás, né, que eu estava falando, quais são os dois pontos hoje? Uma é a capacidade que as pessoas... Capacidade não, é a ação das pessoas de estar tudo terceirizando para IA, então elas não sabem o que fazer, vai lá na IA e pergunta. Não tem uma ideia, nem se esforça, vai lá na IA e já pergunta. Enfim, ela não consegue ter o mínimo esforço e ela já vai na IA. E o segundo ponto é que as pessoas estão tendo realmente a mente dissolvida porque elas estão olhando rede social, passando ali de rios em rios, de vídeo em vídeo, sem parar para analisar, sem parar para refletir e pensar.
Então, quando as pessoas estão vendo, como as pessoas estão vivendo cada vez ele mais no automático, sem pensar, sem analisar, só tendo informação para dentro e depois ela não para nem para refletir sobre aquilo, ela não para nem para entender sobre aquilo e já vai na IA, o que está acontecendo com as pessoas? Elas não estão pensando, elas estão realmente ficando burras. Então está faltando aquilo que eu tinha ali na matemática, né, na minha época de colégio, está faltando a proatividade, está faltando aquela capacidade de refletir e a pessoa em si, a pessoa, ela, sem depender de nenhuma outra pessoa ou de nenhuma outra máquina, ela tentar encontrar a solução. E o que torna a gente muito mais inteligente, muito mais capaz? É justamente a nossa capacidade de, diante de uma dificuldade, encontrar uma solução. E para isso a gente precisa de entender, é claro, né? A gente precisa de estudar mais, colocar em boas informações para dentro, mas depois a gente precisa refletir e depois a gente precisa levar aquilo ao mundo. E quando a gente já vai direto da IA, a gente está recebendo ali informação, rede social, vídeo ali o dia todo, e chegou algo ali que a gente tem que fazer quando a gente percebe que tem que fazer, porque o que a gente está vendo são as pessoas cada vez ali mais paradas, sem nem perceber, mas quando as pessoas percebem ali que elas têm que fazer algo, elas vão lá e já vai na IA e já pede uma resposta. Ou seja, você está matando a sua capacidade de pensar e, por consequência, você está matando a sua capacidade de ter muito mais resultado. Porque o que acontece com a IA? A IA ela não vai solucionar a tua vida. Se fosse assim, qualquer pessoa estaria com a vida feita, porque qualquer pessoa hoje tem acesso a IA. Até a gratuita já ia dar certo. Mas a IA ela não foi feita para isso. A IA ela vai te ajudar a potencializar aquilo que você é bom, e aquilo que você não é bom, ela não vai conseguir ter um resultado, não vai te dar resultado. Então vamos supor que você queira vender aqui na internet, que é o que eu ajudo as pessoas a venderem seus produtos, consultorias e mentorias na internet. Então, vamos supor que você seja uma pessoa assim, quer vender muito mais. Você vai na IA e você diz assim, quero uma estratégia para vender na internet. Tá, ela vai te trazer uma estratégia genérica, ruim, vai te trazer algo ali que não vai te ajudar. E aí você pode ir conversando com ela, mas no final você não vai ter uma boa resposta. Por quê? Porque a IA, ela funciona da seguinte maneira. Se você coloca boas informações para ela, ela vai conseguir dar um bom retorno. Então, se você só sai jogando algo sem refletir, sem saber sobre o assunto, você não vai ter uma boa resposta. Porque quando você, como eu falei, o princípio dela, quando você insere informações ruins, você vai ter respostas ruins. Ao passo que, se você insere boas informações, você vai ter bom retorno, você vai ter boas respostas. Então, a tua capacidade de consumir uma boa informação, de refletir e depois jogar para IA, isso vai ajudar com que você tenha uma resposta muito melhor. Então, em relação a esse exemplo, tá? Vamos voltar ao exemplo de vender mais no digital. Quando você já conhece uma boa estratégia, quando você já entende ali o que você tem que fazer, ainda que seja mais ou menos, você pode jogar na IA e aí sim ela pode estar te ajudando. Mas por quê? Porque você já jogou algo útil. Agora, quando você joga ali qualquer coisa genérica, você não vai conseguir ser ajudado. E é isso que está acontecendo com as pessoas. Tava falando com meu irmão e o meu irmão falando, cara, eu não tô conseguindo pensar direito, porque qualquer coisa que eu tenho que fazer eu tô jogando para IA. E eu falei, bicho, é lógico, se você tá terceirizando a tua capacidade de pensar e tá jogando para IA, você não vai ter resultado. Então você tem que parar com isso e você tem que pensar, refletir, chegar a uma conclusão mínima, depois você pode estar jogando na IA para você conseguir ter uma resposta melhor e tá tudo bem. Inclusive aqui 3 pontos que eu já vou te dizer que eu gosto da IA e eu acho que você pode estar usando ela, vai te ajudar bastante. Primeiro ponto, a você ter mais ideias. Segundo ponto, a você multiplicar essas ideias. E o terceiro ponto que tem a ver com uma melhoria ou validação. Vou explicar cada um desses. Primeiro ponto, para ter mais ideias, a IA funciona muito bem. Só que eu não quero que você dependa dela para ter as ideias. Não, veja bem, é bem diferente. É para você ter mais ideias. Então, você já pensou no que você quer? Você já chegou à conclusão daquilo que você quer? Beleza, aí você vai lá e joga na IA e fala, olha, diante disso, eu quero mais ideias sobre o assunto. Então, vou te trazer aqui um exemplo prático. No meu caso, eu gosto de ajudar 3 tipos de pessoas. As pessoas que ainda não vendem, ela tem um conhecimento na internet, mas ela não vende no digital. E o outro tipo de pessoa que eu gosto de estar ajudando são as pessoas que já vendem, mas elas querem vender muito mais no digital. E o terceiro tipo são as pessoas que já vendem bastante, mas elas estão com uma estrutura muito grande, elas querem ter mais tempo livre, vender bastante no digital, mas com uma estrutura mais enxuta. Esses são os 3 tipos de pessoas.
E aí eu começo a listar as dores de cada um dos tipos de pessoas. Então, por exemplo, esse primeiro tipo de pessoa que não vende no digital, uma dor comum é se ela deve ou não produzir conteúdo, a quantidade de conteúdo, se ela deve vender por aula, por venda direta, qual estratégia que é a melhor para ela vender, qual a rotina dela de ações de vendas, enfim, tem vários pontos. E eu posso elencar ali uns 5, 10 pontos e posso jogar para a IA e pedir para ela mais ideias de dores que essas pessoas têm para eu trazer mais conteúdos. E beleza, a IA vai funcionar bem assim. Então, o primeiro ponto é esse de trazer mais ideias. Segundo ponto é de multiplicar as ideias. Então, uma vez que você já tenha esses pontos, você pediu ali para a IA mais 5 pontos, você pode, a partir disso, então você já tem 10 dores do teu público. Você pode chegar para a IA e falar, olha, IA, eu quero que você me traga mais 100 dores a partir dessas dores. E ela vai lá e vai elencar. E aí, a partir dessa, eu posso ir multiplicando. Eu posso falar, para cada dor dessa, você pode me trazer uma ideia de conteúdo. Eu estou multiplicando. Então, eu estou pegando uma ideia, eu estou expandindo essas ideias e depois eu estou multiplicando, trazendo ali 100 ideias e dessas ideias 100 conteúdos. Então, eu estou fazendo um caminho ali de multiplicação. Isso aí, a IA funciona muito, muito bem. E o terceiro ponto que eu gosto bastante é o ponto ali vou chamar de validação e melhoria, que é quando, por exemplo, vamos supor que eu escrevi um texto, tá? Esses dias eu fiz isso. Eu escrevi um texto para publicar lá no Substack. Inclusive, se você não está lá no meu Substack, vai lá, mas principalmente se você chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa a sua mensagem. Então, voltando ao ponto, eu escrevi o texto lá para o Substack e aí eu joguei na IA e falei assim, IA, né, ChatGPT, me traz aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos do meu texto. E aí ela elencou realmente os pontos que estavam bons e os pontos que estavam ruins. A minha capacidade de escrever tem que ser maior do que a IA de forma geral, né? É claro que a IA pode ser muito boa em algumas coisas, mas assim, eu olhar para o meu texto e fazer uma análise do que a IA falou, ela tem que ser maior do que a capacidade do GPT. Se a sua não é, você tem que buscar isso. E aí eu olhei o que o GPT falou para mim e falei, cara, isso aqui tem a ver, isso aqui tem, isso aqui não tem a ver. Isso aqui tem, isso aqui tem, isso aqui não tem. E aí a partir disso eu realmente melhorei meu texto. Só que eu escrevi todo o texto, não foi a IA que escreveu para mim. Eu escrevi e eu só peguei ela para, vamos dizer assim, validar ou trazer uma melhoria. Então, você vai ver que nenhum desses pontos eu deixei que a IA substituísse minha capacidade de pensar, minha capacidade de ser melhor. Muito pelo contrário. Eu parei, pensei, refleti, trouxe para a IA, coloquei bons insights ali para a IA para ela me dar uma resposta muito melhor. Então, é exatamente isso que você tem que fazer nos teus vídeos, nos teus conteúdos, na tua vida, naquilo que você quer solucionar. Você tem que parar, pensar, refletir, trazer para a IA e aí sim você pode estar usando a IA em um desses pontos aqui que eu trouxe, ou outros, claro, né? Esse não é um vídeo totalmente abrangente sobre IA, mas é um vídeo para te dar insights e principalmente para que você não perca a sua capacidade de pensar, de refletir, que eu vejo que é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Estão lá seguindo a vida no automático, fazendo qualquer coisa ali no dia, e só jogando conteúdo para dentro, sem se esforçar para conseguir estar refletindo e analisando aquilo que é bom e aquilo que não é bom, ou seja, né, no final você está perdendo sua capacidade de pensar, e uma vez que você está perdendo sua capacidade de pensar, você está perdendo sua vida, obviamente, né, o seu tempo, o principal aí, você está perdendo seu tempo, sua vida, mas ali no lado de negócios, de trabalho, você está perdendo a sua capacidade de saber resolver um problema, que no final das contas é para isso que a gente vai ser bem pago, para resolver problemas e ajudar as pessoas a conquistar aquilo que elas querem. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo.